E aí, agora o nosso nono módulo. A gente já está indo para a reta final, mais 30, mais 60, em torno, né, de mais uma hora. Chave da escassez. Coloca na tela aí para a gente. Se objetos de valor tornam-se menos disponíveis, seu valor aumenta, portanto, valorize-se. O exemplo dos biscoitos no jarro do shopping, que é uma pesquisa norte-americana. Vem aqui para ver. Os Estados Unidos fizeram uma pesquisa muito interessante, né? Os americanos gostam muito de fazer pesquisas, né? Eles colocaram no shopping 2 jarros com biscoitos. Só que um jarro com biscoito no nível de 1/3 do jarro. Então tinha lá um pote, né? O jarro lá com 1/3. E outro com biscoito até a boca. E a pesquisa era a seguinte: chamava o cara e falou: você gostaria de fazer degustação de 2 biscoitos aqui e responder uma pergunta simples? Qual é o biscoito que você mais gostou e por quê? Então tinha o pote 1, pote 2. Pote com pouco biscoito, pote com muito biscoito. O que as pessoas entrevistadas não sabiam, que era o mesmo biscoito. O mesmo biscoito, para experimentar o sabor. E mudava-se ali o formato, era triangular, redondo, quadrado, compridinho, e o outro também, redondo, as figuras eram variadas. E aí a pessoa chegava lá e falava: eu quero participar. Seu nome, tal, por favor, deguste. Aí degustava, tal. Agora o senhor quer uma aguinha, né, para fazer um bochecha, para tirar o gosto, tomava aguinha. Experimenta o outro. Agora você quer experimentar o contrário, primeiro esse, depois esse? Pode, fica à vontade. E aí, pasmem, 70% dos entrevistados diziam que o jarro com biscoitos que estavam acabando era mais gostoso. Porque o subconsciente daquelas pessoas dizia assim: se está acabando, é porque as pessoas gostam mais desse. Portanto, as pessoas falavam que aquele era o mais gostoso. Ali no final da entrevista, ganhava um pacotinho de biscoito, que ela escolheu, que era o mesmo, né? Ganhava, e ia embora. E não era revelado para a pessoa, até para não contar para a outra, etc. Então, note que a pessoa, só porque estava escasso, só porque estava acabando, só porque o pote estava quase chegando ao fim, a pessoa falava assim: esse biscoito é mais gostoso. Muito bem. Como que eu posso falar, encaixar isso para um palestrante, para um advogado, para um professor? Valorize-se. Valorize-se. Então, valorizar-se não é cobrar caro, não. É ter a valorização, agregando valor àquilo que você faz. Uma pessoa que tem agenda cheia, ela é mais procurada. Então, note que você deve ter um nicho, né? Você tem um nicho no mercado. Como é que você faz para atender o nicho no supermercado? Você sabe, no mercado, não no supermercado, no mercado. Como que você precisa de público? Tem pessoas que acham que se para vender na internet você tem que ter milhões de seguidores. Não, não. Você tem que ter seguidores enganjados. Porque você pode ter 500 mil de seguidores e pôr um produto seu para vender lá. Eu quero dar um curso. Eu sou mestre, eu quero dar um curso de petição. Sou professor, sou mestre, sou doutor, vou dar um curso de petição em direito civil. Você tem 500 mil de seguidores. Arrasta para cima, se inscreve no curso, pague aqui 10 vezes de
R$ 67. Então, o curso seu custa 670. Faça no cartão em 10 de R$ 67. Muito bem. Você tem R$500 mil. Aí você vendeu 100 cursos. Tá bom, né? Então, você vai ganhar, né? Você põe 2 zeros na frente aí, 670, né? 100 cursos. Né? Então, você vai ter aí um bom rendimento, né? A cada 10 são 6.700. Portanto, você vai ganhar 670, né? Você vai ter 67 mil, né? de lucro aí, ok? Tranquilo? Matematicamente, ok? Então, se fosse 1.000, 100 mil, certo? Muito bem. Você tem só 10 mil seguidores. 5 mil seguidores. Mais enganjados. E você fala, vou vender um curso de petição. 670 aí. Só que em vez de você vender 100, você vende 1.000. 670 mil reais você fez naquele curso de petição. Porque o seu público está enganjado. Então, muitas vezes, a escassez, né, a sua valorização, ela vai gerar o engajamento. O engajamento que pode ser presencial ou virtual. Hoje, a moda, né, a tendência, não a moda, que moda dá a entender coisa de roupa e tal. A tendência do mercado, você precisa ter o engajamento cibernético, o engajamento de redes sociais. Para você vender cursos. Estou dando um exemplo de cursos aqui. Agora, o advogado bem-sucedido, também, ele pode postar dicas de direito lá, e alguém, quando precisar de um advogado daquela especialidade, entrar em contato via rede social. Quanta coisa eu já vendi de cursos, de palestras, de coach, que as pessoas me conheceram nas redes sociais. Aqui na Faculdade Legale, tem um curso meu, 321 falando, é um curso de oratória também, que você pode ver lá, muita coisa, obviamente, que eu falo lá, eu falo aqui. Está lá. Se você ver lá, são três aulas rapidinhas. Aqui, esse curso que eu estou dando para você é até muito mais completo. Lá, são 3 aulas que eu dou dicas de oratória, e tem um que tem 500 mil de acessos. Aqui na Faculdade Legal. O primeiro módulo tem 500 mil de acessos. Então, o que acontece? As pessoas têm que entender que o que faz é o engajamento. O engajamento se dá pelo valor. O valor se dá pela escassez, sim. Você tem que ser uma joia rara. E, na verdade, você é. Basta você dar o seu próprio valor. Você precisa ser uma joia rara. Como profissional, como pessoa, nos diversos papéis que nós ocupamos na sociedade. O pai, mãe, companheiro, vizinho, profissional, amigo, os diversos papéis, você precisa ser uma joia rara. Coloca aí a chave da solicitação. O que vem a ser a chave da solicitação? Perguntas abertas fazem as pessoas comprar na mente. Vem aqui. Antes de você vender os seus honorários, antes de você ser contratado como advogada, como advogado, a pessoa precisa te comprar. Se ela não te comprar, ela não compra o que você vende. E como é que eu faço isso com as perguntas? As perguntas fechadas são aquelas que a resposta é sim, não, quero, não quero. Então, eu quero, por exemplo, vender uma cadeira, um móvel, uma cadeira. Então, você entrou na minha loja de móveis e eu tenho lá uma cadeira. E você está olhando as cadeiras na minha loja, você chegou numa cadeira, você começou a olhar a cadeira. Eu sou o vendedor.
Eu não posso ser aquele vendedor chato, que já encosta na pessoa e já quer empurrar as coisas. Não, não. Quando eu dou treinamento de vendas para empresas, o que eu falo para a pessoa? Eu falo assim, você não pode impor. Mas se a pessoa entrou na sua loja, ela pode estar interessada na cadeira? Pode. Ela pode não estar interessada na cadeira, tá? Ela viu e entrou ali porque está esperando o marido que foi no banheiro, ou a esposa que está no cabeleireiro, enfim. Pode ser que ela está passando tempo, mas pode ser que ela está interessada. Então, você não pode chegar já querendo conversar com a pessoa. Você espera a pessoa olhar, a pessoa olhou. Quando ela procurar alguém, ela voltou e ela olhou para a cadeira, olhou, às vezes até sentou, né, se ela fosse sinestésica, depois eu vou explicar o que é isso. Ela sentou na cadeira, ela olhou ali, aí ela procurou. Procurou, aí você aparece, você se apresenta. Pois não, boa tarde. Você pode vir com aquela conversa, né? Calor hoje, papapá, sempre para gerar o engrama assim na mente da pessoa. Aí a pessoa está olhando a cadeira, você não vai fazer essa pergunta. Essa que eu vou falar agora, você não vai fazer. Você gostou da cadeira? Porque a resposta de você gostou da cadeira é gostei ou não gostei. É uma resposta fechada. Agora, se você fizer essa pergunta assim, ó, a cadeira que o senhor ou que a senhora está procurando é para a sua casa ou para o seu escritório? Um exemplo. A pessoa tem que dar a resposta. Pode ser para a casa, ou para o escritório, ou pode ser para o sítio. Pode ser para a casa de praia. Mas ela vai ter que dar uma resposta que não é o sim e o não. Essa cadeira que o senhor está vendo e procurando é uma cadeira para a sua casa ou para o seu escritório? E a pessoa vai responder, é para a minha casa. Na verdade, é para o escritório na minha casa. Ou seja, nesse momento a pessoa já comprou na mente. Ela já levou para a casa dela. Então, você deve estar se perguntando, mas, professor, eu sou advogado. Como é que eu faço uma pergunta aberta para um cliente que chegou ali com uma causa jurídica? Opa, vamos lá. O cliente chegou ali, você fez o curso Poder da Comunicação dentro da pós-advocacia feminista e o direito da mulher, você lembrou disso na hora, e a pessoa chega para você, fala do problema, né? Fala aquilo que ela tem como uma causa jurídica. Você precisa ouvir coisas, muitas coisas que você ouve ali, às vezes não tem nada a ver com causa jurídica, mas você precisa ouvir. E aí, você faz a seguinte pergunta. Fazendo a nossa contratação de honorários, você quer informação do processo por e-mail ou por WhatsApp? Nesse momento, a pessoa vai ter que dar uma resposta. Ah, pode ser por e-mail. Ah, pode ser por WhatsApp. Ah, eu prefiro por e-mail. Ah, eu prefiro por WhatsApp. Ou seja, ela terá que dar uma resposta. A pergunta foi aberta. Então, o sim e o não serve. Agora, se você vai falar, vamos fazer o contrato de honorários? A pessoa, vou pensar. Ah, não, não quero. Sim ou não. Agora, o senhor contratando agora o nosso serviço, o senhor quer a informação por WhatsApp, por e-mail? O senhor quer uma informação mensal ou só quando o processo estiver andar? Ou seja, você está forçando a pessoa a já te contratar. Perguntas abertas. Não esqueçam disso, é importantíssimo. Quarta chave, coloca na tela aí. Chave do contraste. Olha só, funciona na balada, jarros de água quente e fria, vou dar um exemplo, o urso e jacaré quem ganha, depende do contexto. Funciona na hora de dar preço. Não é aquela questão do funil, vem aqui comigo agora.
Você já deve ter visto como se banalizou isso. Então, aquela técnica do funil não funciona muito, não. As pessoas estão espertas. Só funciona para aquela que não conhece a técnica. O que é a técnica do funil? É você falar que o preço é 10 mil, depois cai para 9, não. Aí, quando você vai ver, o pacote é R$ 99,00 ou R$ 95,00, R$ 27,00. O que acontece é o seguinte: você precisa ter um contraste. Os exemplos que eu coloquei aqui, que funcionam até na balada, que é o seguinte: quando você chega, mulher, homem, você chega, você tem uma visão ampla do evento. E você vai selecionar na sua mente. Primeiro aparência. Depois do contato, o que a pessoa fala. Se ela falou alguma coisa errada, lembra? O importante é o que você diz, mas o jeito que você diz, aquilo que você diz. Se ela falou algo que você não gosta no primeiro encontro, lembra daquela frase que eu disse aqui? Você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Acabou, já foi. A primeira impressão ficou. Então, quando você está ali, você vai selecionando e vai passando o tempo ali. Aí, final, você vai lá. Eu vou embora para casa sozinho ou vou conversar com aquela pessoa ali. Então, o contraste é... Você lembra daquela pessoa que falava assim, né? Pô, o cara só tem amigo galã. Aí, pô, gordinho, careca, vai andar com os caras, ninguém vai olhar para você, não é isso? Então, o contraste na mente das pessoas funciona exatamente isso. E da maneira da sinestesia, essa pesquisa feita, esse teste feito, você pode até fazer em casa. Você coloca um jarro de água quente, um jarro de água gelada. Essa quente, próximo de ferver, mas não vai pôr fervendo, você põe a mão na água fervendo, você vai queimar a mão, né? Então, vamos lá, põe lá 70 graus e a outra próximo de zero, quase congelando a água. E no meio, uma água, temperatura ambiente. Aí você vai enfiar uma mão em cada. Na água quente e na água gelada. No meio está aquela água na temperatura ambiente. E aí você vai ficar ali 2 minutos com a mão ali. A gelada e na quente. Aí você vai tirar a mão ao mesmo tempo e vai colocar no jarro da água temperatura ambiente. A mão que estava na água gelada vai achar aquela água quente. Mas ela não é quente. Aquela água é temperatura ambiente. E a mão que estava na água pelando, quase fervendo, vai sentir aquela água gelada. Mas aquela água não é gelada. Aquela água é temperatura ambiente. Por quê? O contraste vai levar você efetivamente a sentir o outro extremo. E como é que isso pode ser utilizado para eu gerar uma comunicação, né? Uma comunicação coração-coração, ou pelo menos cérebro-cérebro. Quando você vai dar preço, você não precisa fazer o funil, que isso também já não, né? A pessoa já não gosta muito disso. Você pode falar os preços por etapas. Olha, se a gente tiver ir até o Supremo com a sua causa, custa R$200 mil. Mas se a gente ficar no STJ, custa 100 mil. Se a gente ficar nos tribunais aqui em São Paulo, custa 50 mil. E o preço para essa ação, se a gente ganhar em primeira instância e não tiver recurso, é 20 mil, que é o seu preço. Ou seja, você deu o leque para a pessoa tomou um susto, né? Pô, 200 mil não pode. Mas chegou no seu preço de 20 mil, que é o da primeira, né? Ali no primeiro grau, você vai entrar ali com a sua petição. Então, você dá vários preços para a pessoa, contrastando aquilo. Contrastando os preços. Isso é muito importante na comunicação.
Então, quando você tem esse contraste, é espetacular. Você sabia que você já fez esse contraste? Se você fez cursos preparatórios, pode ser para o vestibular, ou pode ser para a OAB. Curso preparatório, vestibular, OAB ou concursos públicos. E você não gostava de determinada matéria. Então, vamos imaginar lá que no ensino médio, você não gostava de matemática. Ou você não gostava de história. E na faculdade você não gostava de direito administrativo, não gostava de direito penal, não gostava de direito empresarial, enfim, uma matéria que você não gostava. Aí você vai para o curso preparatório. Você senta lá, você vê o cara dando aquela aula de matemática, você fala, uau! Você comparou a didática do professor de cursinho com a didática do professor do ensino médio ou da faculdade. O que acontece? No ensino médio, na faculdade, o professor muitas vezes age por imposição. E você é pressionado porque você tem uma avaliação dada por ele ou pela cadeira que ele representa. Direito penal, processo penal, trabalho, administrativo, civil. E ali ele tem prova, e se ele vai mal na prova, ele atribui ao professor. Já no curso preparatório, o professor, ele quer ajudar a você passar. E não dá a prova para você. Professor de cursinho não faz a prova, professor de OAB não faz a prova da OAB, até é vedado ele participar de banca. Então, ele é um aliado. Então, aí você faz o contraste do professor de cursinho com o professor da graduação, você fala, pô, porque quantas vezes eu já ouvi essa frase? Ô, professor, o senhor tinha que dar aula na graduação. Ô, professor, eu queria tanto ter um professor assim na graduação. Eu teria aprendido na graduação se eu tivesse um professor assim. Isso é normal. Então, seja exatamente esse que as pessoas buscam, contrastando com aquilo que elas não querem. Chave do porquê. Aqui tem até uma questão neurológica aqui, né, da neurociência. Essa lei exerce um poder de forçar o sim no subconsciente das pessoas. E tem até um teste feito por uma psicóloga norte-americana sobre a fila da Xerox, né, fila de tirar cópias. Pode vir aqui comigo. Como é que era esse negócio da fila? Olha só. As pessoas, né, os brasileiros, mas os norte-americanos muito mais, não quer que você fure fila. Ninguém gosta que alguém fure fila, né? Mas lá nos Estados Unidos os caras ficam muito bravos se você fizer isso. Ou retiram você. Aí tinha um departamento lá, tinha só uma máquina de cópias. Então todo mundo tirava a cópia lá e fazia fila. E aí ela queria fazer um teste ali, para a pessoa furar a fila e não deixar deixarem as pessoas aceitar aquele ato. E aí ela começa com a pessoa pedindo para furar a fila, né? E a pessoa passava na frente, a fila, tal. Aí, no segundo teste, ela fez assim, ó, você vai chegar lá e vai falar para a pessoa da frente, e que todos ouçam, que você tem um motivo. Então, você vai falar, posso passar na frente porque eu tenho esse documento urgentíssimo para protocolar até tantas horas, e aquela hora está se aproximando. Então, você vai gerar, pelo porquê, uma justificativa para a pessoa deixar passar na frente. E aquilo aumentou em quase 90% das chances, as pessoas deixavam você passar na frente por aquela justificativa. Alguns faziam cara feia, mas acabavam deixando passar na frente. Próximo de 100%. Depois, passado o tempo, agora você vai lá, uma outra pessoa, outro teste, outro dia, você vai lá, você vai chegar simplesmente e falar assim, posso passar na frente porque eu estou com muita pressa? E não fala o motivo da pressa.
caiu pouquíssimo, 75% deixava. Olha só que interessante. E aí aquela psicóloga percebeu que o porquê gerava uma conexão de aceitar. E aí foram feitos vários testes. E como é que eu faço isso na comunicação interpessoal, ou numa oratória, ou na defesa de uma sustentação oral? Eu tenho que colocar nas minhas frases o porquê. Excelência, necessito da mudança desse posicionamento jurídico, por quê? E aí fala o motivo. E frisa, por quê? E diz o motivo. E durante a sua fala, por quê? Eu utilizei isso, é lógico, é um contexto, né, da minha tese de doutorado para a banca. Eu falei, olha, a resposta é isso, por quê? E eu pus o porquê no slide, por quê? Bem grande. E dizia a resposta. Então, aquilo gera uma conexão de aceitar o que vem depois do porquê. Utilize. E depois você me diz o resultado. Alguns até mandam um e-mail. Nossa, eu fui pedir aumento para o meu chefe, pus lá uns 5 porquês no meio da conversa. Ô chefe, o senhor precisa me dar aumento, por quê? E não relacionado a você, hein? Relacionado àquilo que você produz, né? Você não vai falar assim, eu preciso de aumento porque eu estou com o aluguel atrasado. Não, não, eu preciso de aumento porque eu estou fazendo mais do que o senhor tem me pedido. Eu tenho me empenhado. Então, você põe o porquê daquela motivação. Chave da dor e do prazer. Quem controla uma conversa não é quem fala, e sim o que ouve, quem ouve. Nós já falamos sobre isso. Todo ato humano é motivado pelas seguintes razões: evitar sofrimento e a procura do prazer. Vem aqui. A fuga da dor e a busca do prazer. Nós somos dualistas nesse sentido. Ou a gente busca o prazer, ou a gente foge da dor. Nós todos somos assim, tá, gente? Só que tem pessoas que fogem mais da dor do que buscam prazer. E tem pessoas que não estão nem aí se vai sofrer. O negócio dele é ter o prazer. Isso tem pesquisas científicas nesse sentido. Como você vai descobrir, preste atenção, descobrir se a pessoa ela é mais fuga da dor do que busca do prazer? Na conversa. Então você vai fazer perguntas e aí você vai notar, ela, às vezes, quando ela está explicando o caso dela, você já percebe que ela é mais, por exemplo, uma ação de separação, né? Quando eu conheci o meu marido, ou quando eu conheci minha esposa, a gente era muito feliz, a gente viajava, a gente curtia a vida. Você vê que é uma pessoa que busca mais prazer. Agora, a pessoa que foge da dor, quando nós casamos, a gente não tinha sofrimento, a gente não tinha preocupação, ela vai falar sempre da dor que ela não teve. Ou seja, como é que você vai falar agora com ela? Usando isso a seu favor. Olha, se ela é uma pessoa que busca mais o prazer, como é que você vai falar? Olha, se você me contratar, com certeza, você ganhando essa causa, você vai poder descansar, viajar, você vai jogar o prazer para ela. E do outro lado, você fala, olha, se você não me contratar, isso pode gerar, né, gerar constrangimento para você, pode gerar uma condenação, você deixa ela, ou seja, para ela fugir da dor. Então, conforme a comunicação dela, você utiliza essa chave da dor e do prazer. E a última chave, para evitar a pessoa sofrer, vamos fazer tal coisa. Inclusive, eu coloquei esse slide até para dar dica. Enfatize o que deve ser evitado. E a pessoa que
procura o prazer, você deve enfatizar o que vai obter. Ou seja, vamos fazer tal coisa, pois a vitória trará satisfação. Ou seja, coisa boa. A 7ª chave é a do arrependimento. Toda pessoa tem receio de decidir algo e de se arrepender depois. Portanto, faça perguntas para descobrir as objeções. As 2 maiores objeções são tempo e dinheiro. Você tem dúvida disso? Vem aqui comigo. Você tem que falar para a pessoa o seguinte: se a pessoa ela tem medo de se arrepender. Eu conheço um monte de pessoas assim, né? Medo de se arrepender. Não compra as coisas com medo de se arrepender. Você sabia disso ou não? Tem pessoas que não faz as coisas com medo de se arrepender. E é na vida assim. Não começa um relacionamento com medo de se arrepender. Não compra um carro com medo de se arrepender. Então, o arrependimento é isso. E tem técnica para isso, né? Como é que eu faço para a pessoa? Se o grande arrependimento das pessoas é tempo e dinheiro. Então, como é que eu faço isso? Coloca na tela aí. Ignore a objeção. Concorde com ela. Olha só que legal. Ignore e concorde com ela. Como é que você vai fazer? Você vai falar assim para ela: mude o foco, né? O amigo, o cliente, o comprador, responda às objeções por antecipação. Faça da objeção a última. Bom, se é isso, então a última coisa que falta é esclarecer para não fazermos tal coisa. Inclusive, em caso de contrato, a cláusula de arrependimento, até porque isso, até no Código de Consumidor, você pode se arrepender. Por quê? Às vezes o vendedor é tão bom que você compra sem precisar. Então, você tem que ter uma cláusula de arrependimento, não é verdade? E o arrependimento, você tem que deixar claro: olha, se você começar aqui e quiser subestabelecer para outro advogado depois, fique à vontade. Você tem que deixar isso bem claro para a pessoa não falar assim: se eu entrar nisso, não tenho como eu escapar disso. Não, tem, lógico que tem. E você deixa bem claro as cláusulas de arrependimento. Se ela tem objeção,